No próximo sábado, dia 26, vai ser celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia, conhecido mundialmente como Dia Roxo. Em diversos países, as pessoas são convidadas a vestir alguma peça de roupa roxa como símbolo de apoio à causa, no caso, a cor que simboliza a epilepsia, que é associada à solidão e ao sistema mais peculiar, ao sintoma mais peculiar, a crise epilética. No entanto, há outros distúrbios neurológicos que são sintomas desse problema. Vamos conversar a respeito dessa questão no Saúde em Foco de hoje com o neurocirurgião especialista em cirurgia de epilepsia, Luiz Daniel Settle. Bom, e que outros distúrbios são apresentados como sintomas e que são até despercebidos pelos portadores e as pessoas próximas, hein? Na verdade, sim, a epilepsia ela se apresenta numa gama enorme de sintomas, sinais e sintomas, que dependem muito da localização do foco, onde começa a epilepsia no cérebro, né? Então, assim, você pode ter desde movimentos involuntários com a mão, incontroláveis, né, onde o paciente está consciente, porém ele não consegue controlar o braço, a perna, ou às vezes até um lado do corpo, até ter lesões que possam deixar ele sem fala por alguns momentos, ou alterações visuais, tipo flashes e tal, também coisas de segundos ou minutos, tudo isso pode ser sintomas de epilepsia. Não necessariamente o mais conhecido, como você já tinha comentado, é a crise, onde a paciente cai ao solo, perde a consciência, se debate, mas esse talvez nem seja o mais frequente. Ele é apenas o mais conhecido, que chama mais atenção. E esses sintomas, eles podem aparecer desde o início da vida ou tem um período para começarem a se manifestar? Pode começar em qualquer época. Na verdade, a grande maioria dos casos de epilepsia eles já se iniciam na infância. Mas em qualquer época que começar, ele pode aparecer, seja na infância, seja na adolescência, ou até mesmo depois de jovem, adulto, ele pode aparecer em qualquer momento da vida. A partir do momento em que se percebe algum desses sintomas, o que fazer? Bom, primeira coisa é procurar um médico, porque esses sintomas eles não são exclusivos da epilepsia. Ele pode ter esses sintomas e serem outros problemas. Então precisa procurar um médico para fazer essa avaliação, pedir exames, examinar o paciente, ver se realmente trata-se de epilepsia ou não. Uma vez constatado a epilepsia, e institui-se o tratamento, que inicialmente sempre é o medicamentoso. Começa com medicação, e desses alguns casos que não possuem o controle com a medicação, a grande maioria consegue controlar com remédio, mas os que não têm controle com a medicação, alguns deles têm indicação de tratamento cirúrgico. E como é feito o diagnóstico do problema? O diagnóstico da epilepsia ele é essencialmente clínico, ou seja, através da história do paciente, do exame neurológico do paciente, você faz o diagnóstico da grande maioria dos casos. Existem exames complementares que te ajudam mais na localização da onde começa o foco da epilepsia, que é o eletroencefalograma, a ressonância e alguns outros exames como PET, SPECT, pode te ajudar na localização do foco, mas o diagnóstico ele é essencialmente clínico. A partir do tratamento, há a possibilidade de cura? Na verdade, assim, o tratamento ele pode controlar. Em alguns casos, o paciente até ele fica sem crise e você consegue retirar a medicação e ele não volta a ter crise. Mas a gente não costuma chamar isso de cura, a gente chama isso de controle. Geralmente a gente fala que a epilepsia não é uma doença que não tem cura, porém controle. Bom, e a pessoa que tem o problema pode conviver socialmente sem problemas, né? Exatamente. Principalmente o paciente que ele faz o tratamento, ele consegue o controle da epilepsia, ele, em termos de em relação às outras pessoas, ele não tem nenhum tipo de restrição. Ele pode ter a vida social, pode trabalhar, praticar atividades físicas, sem problema nenhum. E até mesmo o paciente que ele não tem um controle total da epilepsia, a gente sempre incentiva ele a participar da vida social normal. Claro, vai ter algumas limitações, principalmente se ele não possui controle da epilepsia, mas em geral nosso estímulo é para que sim, participe, trabalhe dentro das suas limitações, mas interaja com a sociedade.
Originalmente o Purple Day se espalhou pelo mundo. No Brasil, Dia Roxo também terá atividades no sábado? Sempre se marca algumas atividades focais, embora não exista uma coordenação nacional nesse respeito. Algumas atividades locais e de algumas associações de epilepsia sempre se marcam para se marcar cada vez mais para a população, isso daí principalmente no sentido de desmistificar a epilepsia para quem não convive com pacientes dessa forma. Ainda tem muito preconceito a respeito, e isso ajuda a levar conhecimento, e com conhecimento tirar essa mística sobre o paciente com epilepsia. Luiz Daniel Setton, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado, bom